É ali, no deserto irregular, que o corpo do psiquiatra é encontrado. Ele estava dentro do porta-malas do veículo. O carro estava com 2 janelas abertas. As autoridades também encontraram luvas de látex azuis e evidência de um pequeno incêndio no banco de passageiro. No porta-malas também estavam roupas e roupas de cama, e o odor forte e desagradável tomava o ambiente. Havia sinais de tortura no corpo. Em 2019, uma relação conturbada se desenrolava. De um lado estava a dependência emocional e do outro lado as exigências financeiras. Depois de um início relativamente tranquilo, tudo terminou de uma maneira trágica. Hoje você vai entender a história de Kelsey Turner, a ex-coelhinha da Playboy, aqui no Biografia do Crime. Thomas Burchard. Thomas Burchard era um psiquiatra infantil de 71 anos, natural de Monterey, Califórnia. Ele cresceu em Boston, local em que seu pai estudava arquitetura em Harvard. Anos depois, Thomas se mudou para a Virgínia, quando seu pai se tornou reitor fundador da Faculdade de Arquitetura e Estudos Urbanos da Virginia Tech. Thomas seguiu seu próprio caminho, estudou medicina e se especializou em psiquiatria infantil, sua paixão. Quando decidiu que seguiria nessa área, Thomas fez residência em alguns hospitais renomados, como o Hospital Infantil de Cincinnati, Massachusetts General, UCLA e o Hospital Comunitário da Península de Monterey. Nesse último, ele trabalhou por 40 anos, tempo suficiente para atender alguns pacientes e depois os filhos desses mesmos pacientes. Thomas nunca teve filhos, mas podia-se dizer que ele tratava os seus pacientes com um carinho paternal. Ele adorava fazer truques de mágica para as crianças do hospital e era particularmente talentoso em ilusionismo, desde truques mais simples, como fazer lenços desaparecer, até os mais complexos, como transformar notas de $1 em 100. Em meados dos anos 2000, ele conheceu Judge Earp numa viagem a Las Vegas. Eles se aproximaram por serem os únicos que não bebiam e nem jogavam e começaram a namorar. Os dois já tinham sido casados no passado. Judge se mudou de Orange County para a casa de Thomas em Salinas. Os dois passaram a viver juntos, junto com 3 filhos de Judge, e ela começou a trabalhar como corretora de imóveis. Judge conta que, no Natal, Thomas se vestia de Papai Noel e fazia a alegria das crianças. Ela e Thomas se davam muito bem. Viviam de forma tranquila, numa casa de campo cheia de livros e DVDs, e criavam cabras, cavalos, burros, porcos e galinhas. Judge disse que Thomas era muito bondoso e generoso. Ele tinha o hábito de pagar por livros didáticos e remédios para pacientes que não tinham condições. Tudo seguia dessa forma, até que, em 2019, a vida dele se entrelaçou com a de Kelsey. Kelsey Turner. Thomas entrou em contato com Kelsey Turner, de 25 anos, pelo Instagram. Isso foi em meados de 2017. A mulher era uma ex-modelo e coelhinha da Playboy e chamava a atenção pela sua beleza e sensualidade. Nas redes sociais, Kelsey publicava fotos quentes, exibindo seu corpo e falando de suas cirurgias plásticas. É um fato pouco conhecido, mas ela também gostava de cantar e tocar teclado, mas isso era mais um hobby do que uma profissão. Em meio a algumas trocas de e-mails com Thomas, Kelsey se descreveu como uma mãe solteira com dificuldades financeiras, que só precisava de uma ajudinha para se recuperar. Thomas já tinha um histórico de se envolver com mulheres como Kelsey. Nos registros do primeiro divórcio do médico, é citado que ele conheceu algumas mulheres online e enviou dinheiro para elas. Na época, o psiquiatra alegou que não se encontrava com as mulheres e que as relações não eram românticas ou sexuais. Ele só gostava de ajudar as pessoas. Judy sabia desse hábito do marido e aceitava, mas tudo mudou quando ele começou a se relacionar com Kelsey. Judy percebia que a mulher estava exagerando nos pedidos de presentes e abusando da boa vontade de Thomas. Inicialmente, Kelsey disse a Thomas que não se qualificaria para conseguir alugar uma casa, então ele pagou o aluguel dela.
Ele também pagou por um empréstimo para uma BMW conversível. Não parou por aí. $500 mil foi o total que Thomas deu a Kelsey. Mesmo que possa parecer, a relação entre Thomas e Kelsey não era sexual, segundo a própria Kelsey relataria mais tarde. O que acontecia é que ele não estava apenas gostando dela, ele estava viciado nela. Ele chegou a dizer para amigos que estar junto de Kelsey finalmente o fez entender como viciados em ilícitos se sentiam. Os meses se passaram e a relação entre Kelsey e Thomas se desgastou. Ele planejava parar de dar dinheiro para ela e sua namorada ficou feliz com a decisão dele. Kelsey sabia que a namorada de Thomas não gostava dela e o sentimento era recíproco. As duas mulheres se odiavam. Judy se referia a Kelsey com palavras de baixo calão e o mesmo acontecia do outro lado. Certa vez, Kelsey disse que tiraria a vida de Judy se ela atrapalhasse a relação de Thomas com ela. Nessa época, embora não admitisse, Thomas sofria com indícios de demência, o que preocupava ainda mais a sua namorada. Ele ficava confuso em algumas ocasiões, esquecia onde estava, mas era um homem confiante e sempre saía de casa com $1.000 e um caderninho com todas as suas senhas anotadas no bolso, algo que deixava Judy apavorada. A relação de Kelsey e Thomas passou de consensual para usurpadora, pois Judy conta que Kelsey extorquia ele. Supostamente, Kelsey ameaçava Thomas, dizendo que iria expor que ele tinha relações inadequadas com crianças, algo que iria acabar com a reputação dele. Judy chamou as alegações de Kelsey de horrível, devastadoras e totalmente infundadas. Futuramente, será feita uma varredura no celular de Thomas pelas autoridades e nada criminoso é encontrado. Mesmo sendo mentiras, essas ameaças de Kelsey assustaram Thomas. Ele temia que alegações desse nível, mesmo falsas, manchassem o seu nome. Então, ele continuou dando dinheiro para ela. A relação estava estremecida. De um lado, uma companheira preocupada. Do outro, uma mulher decidida a conseguir o que queria a qualquer custo. E no meio disso, um psiquiatra que sempre buscava pelo mesmo perfil de mulheres, simplesmente porque ele gostava de dar dinheiro para elas. Mas, dessa vez, essa situação teria um fim trágico. Véspera do crime. No final de 2018, Kelsey decidiu se mudar para Las Vegas com seu filho de 4 anos, e Thomas pagou essa mudança. Assim que chegou em Las Vegas, ela disse a Thomas que estava doente, que não conseguia trabalhar e nem cuidar do filho, e isso fez Thomas desconfiar dela. No dia 1º de março de 2019, Thomas partiu para Las Vegas. Em uma ligação com Judy, ele falou: Kelsey Turner é uma mentirosa consumada. Eu só tive que verificar as coisas por mim mesmo. Ela disse para ele não fazer isso, mas não conseguiu evitar. Thomas parou de responder mensagens e atender as ligações da namorada. Nesse momento, ela já ficou muito preocupada. Mas o que levou ela a acreditar que algo terrível tinha acontecido com o parceiro foi quando ele não pegou o voo de volta para a Carolina do Norte na data reservada. Judy então levou para a polícia um relatório do voo que o psiquiatra devia ter pegado e ele é dado como desaparecido. Durante 4 dias, as buscas foram feitas, até que no dia 7 de março de 2019, uma pessoa informou à emergência que viu um Mercedes-Benz azul abandonado a leste de Las Vegas. É ali, no deserto irregular, que o corpo do psiquiatra é encontrado. Ele estava dentro do porta-malas do veículo. O carro estava com 2 janelas abertas. As autoridades também encontraram luvas de látex azuis e evidência de um pequeno incêndio no banco de passageiro. No porta-malas também estavam roupas e roupas de cama, e o odor forte e desagradável tomava o ambiente. Havia sinais de tortura no corpo. Mais tarde, com o corpo já na funerária, Judy queria ir até lá, pois ela não acreditava que seu parceiro não estava mais vivo. Porém, a funerária disse que era melhor ela não ver o parceiro, pois não conseguiram restaurar o rosto dele. Ela seguiu as recomendações da funerária para não vê-lo nesse estado. O veículo no qual Thomas foi encontrado estava registrado no nome de Kelsey e ela passou a ser procurada.
A autópsia revelou que Thomas perdeu a vida devido a um traumatismo contundente na cabeça. No tribunal, quando viram as fotos de Thomas, os jurados ficaram chocados. Eram imagens fortes. Havia cortes e arranhões por seu rosto, pescoço, braços e tórax. O que aconteceu com Thomas? Segundo investigações, assim que Thomas chegou na casa de Kelsey, no dia 1º de março, não era apenas ela quem vivia ali. Na casa também estavam John Logan Kennison, de 27 anos, o namorado de Kelsey, Diana Penha, colega de quarto de Kelsey, que será muito importante no desenrolar desse caso, e Jeremy Sherrick, outro colega de quarto. No dia 2 de março, segundo os colegas de quarto, a namorada de Jeremy chegou depois de ter bebido muito e começou a conversar com Thomas. Isso deixou Kelsey irada. A namorada de Jeremy também era jovem e loira, e Kelsey gritou que ela queria roubar Thomas. A situação piorou quando a jovem saiu junto com Thomas indo em direção a uma loja. Assim que voltaram, Kelsey estava tão brava que Jeremy e a namorada foram embora de táxi. A versão de Diana Penha. Diana tinha 30 anos, morava de graça na casa e era babá do filho de Kelsey. Ela trabalhava à noite no Teatro Coliseum, no Caesars Palace. Diana não conhecia Thomas, apenas sabia de sua existência na vida de Kelsey. Diana conta que tudo aconteceu muito rápido. Kelsey começou a mexer no celular de Thomas e viu algo que não gostou. Supostamente eram mensagens entre Thomas e a mãe de Kelsey falando em pegar a guarda dos filhos dela. Isso causou uma discussão entre os dois e ela novamente ameaçou acabar com a carreira dele. Nesse ponto, Thomas fala que ama Kelsey e que não entende por que ela está agindo dessa forma. Enquanto os dois discutem, Diana pede para um amigo tirar os filhos de Kelsey da casa. Em determinado momento, Thomas sobe as escadas e se tranca no quarto, mas o namorado de Kelsey sobe as escadas, arromba a porta e atinge Thomas diversas vezes com um taco de beisebol. Diana grita para todos pararem e se acalmarem. O quarto ficou completamente manchado de vermelho devido aos golpes que Thomas sofreu, e Diana se sentiu num filme de terror. Entorpecida e tentando se acalmar, ela começou a lavar a louça. Thomas queria ir para o hospital, então entrou no carro e se sentou no banco de trás. Ele iria mentir que tinha sido assaltado para não complicar a situação de Kelsey, mas não teve tempo para isso, pois os planos dela e do namorado eram outros. Muito ferido, Thomas pede a jaqueta para Diana. Ela entrega. Nesse momento, ele também fala para ela que os dois vão tirar a sua vida, como uma premonição do que estava prestes a acontecer. Ela escuta Kelsey gritando para o namorado nocautear Thomas. Ainda tenta impedir, mas Kelsey fala que é tarde demais. Penha vê o namorado de Kelsey sair da garagem coberto de sangue e segurando uma arma. Nessa noite, Diana, Kelsey e seu filho e namorado ficaram na casa do namorado de Diana e nos dias seguintes eles iam da casa de Kelsey para motéis e casas de amigos até que pegaram uma carona para a Califórnia. Diana alegou que acompanhou Kelsey e John Logan na fuga porque estava com medo deles. Segundo o seu relato, ela conversou com eles e os convenceu a deixá-la voltar para Las Vegas. Assim que conseguiu isso, Penha se entregou à polícia. As prisões. Todos acabaram presos. Primeiro, Kelsey foi presa por uma força-tarefa de fugitivos em Stockton, Califórnia. Depois, Diana se entregou para a polícia de Las Vegas em abril. E por último, John Logan também foi preso dias após Diana. Penha foi crucial no caso, pois deu muitas informações à polícia. Ela se declarou culpada de cúmplice de homicídio e forneceu informações importantes às autoridades. No julgamento, Judge faz uma declaração de impacto, que é uma possibilidade de pessoas próximas ou parentes das vítimas relatarem o impacto ou o dano moral sofrido com o crime diante do tribunal. Ela disse: Meu mundo inteiro foi cruelmente arrancado de mim com o assassinato de Thomas K. Burchard. Frequentemente sonho que Tom voltou para casa e foi tudo um grande erro. Então, percebo que o verdadeiro pesadelo é acordar e saber que ele nunca mais voltará para casa.
Em julho de 2022, John Logan se declarou culpado de assassinato em segundo grau e conspiração. Ele foi condenado de 18 a 45 anos de prisão. Já Kelsey deu à luz na cadeia e usou o recurso candid plea, que funciona da seguinte forma: o acusado se declara culpado com um protesto simultâneo de inocência, ou seja, assume a culpa para não arriscar-se a uma pena mais grave. Segundo o testemunho de Diana, o motivo de Kelsey tirar a vida de Thomas foi porque ele não queria mais ser sua galinha dos ovos de ouro. Você já conhecia este caso? O que achou dessa história? Comente! Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.